Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora IESOL, a incubadora de empreendimentos solidários da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Comigo, no estúdio da TV, a TV Educativa de Ponta Grossa e dos Campos Gerais, está a professora Heide Rolim de Moura, que é justamente coordenadora do IESOL da UEPG, ela que tem doutorado em Sociologia Política e coordena então esse projeto. Professora, quando que o IESOL, ou a IESOL nesse caso, a incubadora, foi criada e com que finalidade? Então, eu coordeno a incubadora com o professor Cunha, que é professor do curso de Geografia da UEPG, e com outros professores que participam então do projeto, e é bem importante citar aqui, né, que nós temos vários professores envolvidos, porque ela é uma incubadora que tem uma perspectiva interdisciplinar. E essa perspectiva interdisciplinar requer várias áreas atuando. Então, no momento, eu estou coordenadora. A IESOL foi criada em 2005, justamente numa proposta de tentar impactar na região em processos, vendo, né, a necessidade da região em ter alternativas de geração de renda para grupos vulneráveis. Então, ela vai sendo pensada por um grupo de técnicos, inicialmente, não foi nem pelos professores, foram técnicos da UEPG, que conheciam as propostas no Brasil afora. E aí foi aceito, né, pela universidade, então, essa proposta de ter uma incubadora. E aí, como é que ela funciona, né? Então, desde 2005, ela vem sendo um espaço de formação, ensino, pesquisa e extensão, que isso é o tripé de uma universidade pública, né? Você ter a possibilidade do aluno aprender, desenvolver também projetos, né, e fazer seus estágios, e ao mesmo tempo ser um espaço para a população procurar, porque a gente trabalha direto com a população, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é que a gente fizesse, e já está sendo feito desde aquela época, contato com os grupos que nós já conhecíamos através dos outros projetos de extensão da universidade, para ver quais teriam potenciais de trabalhar e formar uma associação ou uma cooperativa, ou seja, quem tivesse interesse em geração de renda dentro dos princípios da economia solidária. Claro que tiveram que ter formações para entender o que é a economia solidária, afinal estava começando o processo, né, na época, e assim foi se desenvolvendo, formação com formação de grupos. Então, nós tivemos vários grupos que tiveram início junto, que hoje já estão desincubados, né? É um processo longo aí que a gente já tem desde o início da IESOL, mas nós continuamos em contato. Então, a incubadora, ela funciona assim: nós temos um processo de pré-incubação, onde é o contato. Nós temos o processo da incubação, que é quando os grupos, a comunidade aceita e então nos quer, né? Porque a gente não pode impor os nossos projetos. E aí nós temos a efetivação da incubação, que não temos um tempo definido, né? Tem muita gente que acha, eles ficam 2 anos e deu. Não, pode levar 10 anos. Nós temos um processo aqui que eu participei desde 2010, que levou 10 anos a incubação, e hoje é um grupo desincubado, que é o grupo da AREP, que é a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis. E depois nós temos a pós-incubação. E para além disso, a gente tem outros trabalhos na incubadora. Discussões, cursos, minicursos, temos fomento a atividades tanto da agroecologia, quanto de consumo solidário, sem contar todas as outras atividades que a gente faz envolvido com outros projetos de extensão, né? Professor, o que é consumo solidário? Isso, o consumo solidário é uma coisa que a gente está utilizando muito e estamos trabalhando muito nesse momento de pandemia, inclusive. É você ter aquela perspectiva do desenvolvimento local. Porque por que eu não comprar um pano de prato feito por artesãs de Ponta Grossa, que precisam daquela renda, que vão utilizar essa renda para repor no mercado de Ponta Grossa? Por que eu não comprar desse grupo que é local? Então, quando a gente fala em consumo solidário local, a gente está falando de você pensar em fazer a compra de produtos e privilegiar produtos que sejam tanto da economia solidária como não, porque nós temos grupos de feirantes muito bons em Ponta Grossa que não estão envolvidos com a economia solidária, mas a gente incentiva, porque ela é aquele consumo de forma mais coletiva e numa perspectiva mais local, né? A gente pensa no quê? Sempre no desenvolvimento regional, né? Enquanto universidade, a gente tem essa defesa com outros cursos. Isso é bem importante ficar bem centrado. Então, o consumo solidário seria isso, ou seja, você focar na sua própria região para que o desenvolvimento regional seja fortalecido. O conceito é excelente, diga-se de passagem, agora em tempos de pandemia, praticamente várias instituições, se não todas, da cidade têm se esforçado nesse sentido.
como a própria Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa e a Prefeitura de Ponta Grossa também, lançando aí o Fortalece PG. Professora, nós temos dentro do IESOL, então, diferentes projetos sendo desenvolvidos e uma capacitação constante das pessoas que estão dentro da incubadora, é isso? Ou seja, existem cursos de qualificação, orientação, uma espécie de mentoria por parte de alguns profissionais, professores que porventura estejam ligados ao EPG? Isso, os cursos são para a equipe que atua, para os alunos, para a comunidade acadêmica como um todo, mas também extrapola. Quem quiser fazer o curso de formação em economia solidária, é só entrar nas redes sociais, tem lá a página, tanto no Facebook como no Instagram, tem lá sempre a propaganda, né, de quando que começarão os cursos. Ele é aberto, ele não é só para a comunidade acadêmica. Então, quem quiser saber mais, inclusive agora em tempos de pandemia, esse curso vai acontecer, provavelmente começa em setembro, vai ser virtual, né? Então, é uma boa oportunidade para quem antes não conseguia acompanhar, que era no período vespertino, então agora pode acompanhar, porque a gente vai tentar fazer horários alternados, né? Então, os cursos, a formação, a discussão, o que a gente trabalha? Além dos conceitos de economia solidária, os conceitos que estão envolvidos, né? Como sustentabilidade, políticas públicas, cidadania, a gente tenta trabalhar isso. Nós tentamos também trazer os grupos incubados para falar, teve até versões da formação que a gente faz, que nós fomos até os locais onde tem o trabalho acontecendo. Isso é muito rico, né? Porque você sai do espaço da universidade, ou então você traz quem está sendo incubado para dentro da universidade. Isso faz uma diferença grande, né? Nesse processo de ensino-aprendizagem. Professora, uma outra coisa importante também dentro desse processo, né, constante, como ficaram essas associações, ou seja, os projetos que estão em fase ainda de incubação, né, como ficaram esses projetos diante da pandemia? Ou seja, não há como se reunir e a dificuldade de venda acaba sendo grande. Vocês têm facilitado a venda desses produtos feitos pelas associações, pelos grupos, através das redes sociais, por exemplo? Sim, isso é bem importante. Nós, na UEPG, a gente não parou em nenhum momento, nem quando o calendário estava suspenso, os projetos de extensão continuaram. E aí é só, eu digo que a gente trabalhou o triplo, né, nessa pandemia, isso é bem importante destacar. O que a gente está tentando fazer? Não teve mais feiras, e a sustentação de alguns grupos eram das feiras que aconteciam na própria UEPG. Então, imagina, grupos que dependiam dessa feira, nós tivemos que nos reestruturar para atendê-los. Então, o atendimento lá para o grupo é virtual, né? E quando precisa, nós, professores, vamos para a linha de frente. A gente não deixou nenhum aluno ir, né? Nós que vamos, com todo o equipamento, com toda a segurança, até para tentar fazer capacitação no sentido de dizer, olha, a pandemia é séria, precisamos nos cuidar. E para a questão da comercialização, para não parar a geração de renda, algumas estratégias foram tomadas, como redes de comercialização, né? Então, os produtos agroecológicos, por exemplo, que nós temos, que a gente tem os produtos de alguns assentamentos, principalmente, de algumas pessoas que trabalham com alimentação, nós fizemos um grupo no WhatsApp de comercialização. Então, esse grupo já está enorme, nós já vamos ter que triplicar o grupo, porque não está dando conta, porque o que a gente percebeu? Aumentou o consumo solidário aumentou durante a pandemia, isso é muito bom, né? Então, eles estão conseguindo. E agora a gente está com uma campanha de catálogo virtual dos produtos das feirantes de artesanatos e sabonetes, que é o grupo da jardinagem. Então, nós estamos divulgando essa semana o catálogo virtual. Então, a pessoa pode entrar em contato, né, com os contatos que estão lá e fazer sua encomenda e combinar a melhor forma de entrega. Então, estamos caminhando agora para esse processo, né? Fora outras formas que a gente fez, vaquinha virtual, para eles terem produto, eles terem matéria-prima para ter o produto para agora vender. Então, estamos em constante trabalho com eles, tentando nos adaptar nesse novo contexto. E quem quiser ajudar, basta procurar a página da IESOL, da Incubadora de Empreendimentos Solidários da UEPG, nas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram, é isso? Isso, na página da UEPG encontra a IESOL e nas redes sociais é só digitar lá, incubadora é IESOL, né? É só fazer contato, nós sempre temos alunos visualizando as mensagens, né? E estamos à disposição. Professora Heide Rolim de Moura, doutora em Sociologia Política, muito obrigado pela sua presença hoje aqui, a senhora que é coordenadora da IESOL, a Incubadora de Empreendimentos Solidários da UEPG. Muito obrigado novamente. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Por favor, fique com a gente.